Eu estou fazendo esse vídeo para se ter uma ideia melhor da questão da revisão da vida toda, né. Estou inclusive fazendo, uma narrativa histórica para que uma pessoa leiga possa entender, tá certo? Então como é que a coisa começa? Primeiro, em 11 de 99, foi aprovada a reforma da previdência, dizendo o seguinte, que você passaria a calcular os benefícios com base na vida toda do empregado, né? E não mais como vinha sendo feito anteriormente, que era nos 36 últimos meses. Só que quando foi criada essa regra, que é chamada regra geral, foi criada uma regra de transição. A regra de transição ela é feita exatamente para suavizar os efeitos da nova regra. E ficou estabelecido que seria a retroatividade dessas contribuições para quem tinha esse primeiro emprego anterior a julho de 94, teria esse corte em julho de 94, que era a data do Plano Real, tá certo? Muito bem. O que é então a revisão da vida toda? A revisão da vida toda é um recálculo que você faz da aposentadoria daqueles que se aposentaram a partir de novembro de 99. Eles tiveram uma aposentadoria computada de julho de 94 até a data da aposentadoria, então você iria desde a data do primeiro emprego até a data da aposentadoria. Com isso, obviamente, tem pessoas que seriam beneficiadas e outras que seriam prejudicadas. Por isso que existe a regra de transição. Quais foram as consequências e os impactos disso? Começou a haver uma demanda grande na justiça em relação à revisão da vida toda, né? Foram feitos dois julgamentos pelo STJ em 2019 e pelo STF duas vezes em 2022, tá certo? Uma virtualmente e outra presencialmente. Muito bem. Quando chegou agora em março de 24, estrategicamente, né, e artificialmente, o presidente do STF botou para votar duas ADIs de 25 anos atrás. E o STF aprovou a constitucionalidade dessa lei, ou seja, ele disse que quando você calcula a aposentadoria, dessas que nós estamos falando, você tem que realmente parar em julho de 94 e não na data do primeiro emprego. Daí aparece, então, a revisão da vida toda e obviamente, reclamaram por aqueles que foram prejudicados por isso, né? Muito bem, vamos falar de custo, que foi uma guerra fria que foi e tem sido utilizado pelo INSS, né? Eu acho até com a anuência do próprio STF, que teria, a primeira coisa, teria que esclarecer quem é que está falando a verdade. Mas é o seguinte, o impacto do custo para o INSS seria de 450 bilhões de reais. Para você ter uma ideia, o IEPREV, que é um instituto sério, que é inclusive amigo da corte nesse processo, ele estima em 1,5 bilhões. Olha só a diferença. 450 bilhões que o INSS diz, enquanto que o IEPREV fala que é 1,5 bilhões para 480 mil segurados, enquanto que os 450 mil seria para todos os segurados. Tá? São milhões de aposentados. Bom, então, se você faz uma regra de três, você diz o seguinte: hoje, na justiça, a gente tem 11 mil processos. Esses 11 mil processos, segundo o IEPREV, custariam uns 60 milhões, o que é nada, perto do orçamento do INSS de 1 trilhão, por exemplo, para 2024. Né? Mas eles fizeram e fazem essa guerra fria para botar na cabeça das pessoas que a Previdência iria quebrar se fizesse a revisão da vida toda. Né? Muito bem. Então, o que aconteceu? Em março de 24, com essas ADIs, eles deram constitucionalidade à lei, ou seja, eles mataram a revisão da vida toda. Eles disseram o seguinte: está certo voltar ao cálculo até julho de 94, não é até a data do primeiro emprego. E com isso eles enterraram a revisão da vida toda. Com uma votação dessas ADIs, novamente, um estratagema, né, parcial para poder favorecer o INSS. Muito bem, o que mais? Quais são os próximos capítulos, para se entender? Né? O próximo capítulo é a votação dos embargos de declaração que foram impostos pelo INSS. Quando vai acontecer, não foi divulgado ainda. Isso que a gente tem que acompanhar, eu estou acompanhando e vou informar todo mundo quando houver a votação desses embargos. Né?
Qual é o objetivo do IEPREV dentro desses embargos, e talvez possa ser também de alguns ministros favoráveis, né? O que seria o seguinte: a partir de março de 2024, quem não entrou com a revisão da vida toda não entra mais. Esses estão fora mesmo, em função pelo foi votado os ADI. Então, quem ficou do lado de fora dançou. Isso era um assunto, era um argumento que eu sempre utilizava há muitos anos atrás. Quem fez comigo, vocês fizeram, eu dizia: olha só, o risco é ficar do lado de fora e dançar, tá certo? Isso parece que vai acontecer se for aprovado, né? E a outra coisa que eles querem seria contemplar os 11 mil processos atuais que estão na justiça, a um custo de 60 milhões, que não seria nada demais, inexpressivo, perto do orçamento do INSS, tá certo? Muito bem, é disso que nós estamos falando, né? Novamente, a votação dos embargos não tem uma data ainda a ser definida, né? E é isso. Eu acho que eu tentei fazer a forma mais sumarizada possível, sem nenhum juridiquês, para as pessoas poderem entender, tá certo? Então, resumo da ópera: temos que aguardar a data, o STF pautar a data da votação dos embargos, tá certo? Para a gente poder saber para que lado vai e o que isso vai dar. Novamente, é isso que eu tenho chamado de uma lamparina no fim do túnel, tá certo? É pequena, é remota, mas quem sabe? Ou então vai ser colocada uma vela no caixão total da vida toda, de quem tem processo e quem não tem processo. Quem viver verá. Um abraço. Obrigado.